Já estão aqui as duas páginas que nós iremos estudar hoje, que é a página 63 e a página 64. Ela é a segunda parte da atividade sobre esse texto aqui, olha. O que Lele quer ser quando crescer. A primeira parte da atividade nós já resolvemos na semana passada. Está aqui, ó, que é a página 61 e 62. Já enviei o vídeo mostrando como resolver essa atividade e também compartilhei as duas páginas resolvidas. Quem ainda não fez, procure lá. E agora nós vamos resolver a segunda parte da atividade, que está na página 63 e 64. Então vamos lá. Vejam lá, por ser continuação, nona questão. Assinale a alternativa que expresse uma afirmação correta de acordo com o texto. Então vejam lá, tem duas opções. Lele, quando ele imaginou, cogitou significa imaginar. Lele cogitou essas profissões. E que profissões são essas? São todas essas profissões aqui que ele está inclusive pensando, olha aí, ó. Escritor, palhaço, taxista, astronauta. Então, quando ele imaginou essas profissões, para seu futuro, quando ele imaginou essas profissões para seu futuro, ele estava considerando o que esses profissionais fazem, ou quando ele imaginou essas profissões, ele pensou em exercer essas profissões, considerando o modo de ser e o modo de viver desses profissionais. E aí, o que foi que vocês responderam? O Lele ele estava preocupado com... O Lele estava preocupado com o que esses profissionais fazem ou como esses profissionais vivem? A resposta é aqui. Ele estava mais querendo ser astronauta, por exemplo, porque o astronauta viaja muito. Ele estava querendo ser escritor, porque como o tio dele, como ele trabalha em casa, nos momentos de pausa, de paradinha, ele joga PlayStation. Então ele estava preocupado em exercer essas profissões, considerando o modo de viver desses profissionais. Então é essa a opção a ser marcada. A 10ª questão é sobre ampliação vocabular. Então olha lá, veja que nós temos aqui 6 opções, 6 frases retiradas lá do texto. E nós vamos aqui marcar as frases em que apresenta expressões informais. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque no vídeo anterior eu já expliquei o que é uma linguagem informal e uma linguagem formal. Basicamente a diferença é, a linguagem informal é aquela linguagem coloquial, é aquela que nós utilizamos no nosso dia a dia. Esse tipo de linguagem, ele aceita gírias e certas expressões que cada pessoa tem o seu jeito de falar. É aquela linguagem espontânea, que ela não requer, ela não exige que as regras gramaticais sejam empregadas. Ela é falada naturalmente. Já a linguagem formal é totalmente diferente da informal. Ela também é chamada linguagem culta. E ela prima pelo uso correto das normas gramaticais. Ou seja, você tem que falar todas as vezes você tem que falar corretamente. E também com boa pronúncia das palavras. Nesse modo formal, não aceita o uso de gírias. Tá certo? E como vocês viram no texto, o Lele, ele usa muita gíria porque é típico da faixa etária dele. Então vejam lá a 10ª questão. A linguagem que o narrador personagem, que é o Lele, emprega, a linguagem que ele fala, que ele usa, apresenta expressões informais, adequadas a essa faixa etária. O que é que vocês têm que fazer? Assinale os trechos a seguir que exemplificam essa afirmação. Olha lá. A primeira, ontem foi o maior chato. Aqui nós já temos uma, onde ele utiliza gírias. Ontem foi o maior chato, ao invés de dizer ontem foi a maior chatice. Seria a forma culta.
Então aqui ele utiliza a expressão informal. Veja que na outra não tem, olha aqui, ó. A minha mãe não tinha com quem me deixar. Veja que é uma linguagem culta, formal, não tem gírias. Então aqui não marca. Outro. Tipo assim, quando eu perguntei onde era o banheiro. Veja que essa expressão aqui, tipo assim, ó, tipo assim. Olha aqui a expressão tipo assim. Típico de gíria, né? Então, aqui tem uma expressão informal. Vamos marcar também. A outra, pô, adulto não sabe conversar direito. Veja aqui, ó. Essa expressão informal, pô. Isso não é dito numa linguagem formal. Então, como está na linguagem formal, tem que marcar também. Já as demais não, as demais estão sem gírias, sem expressões informais. Olha aqui, ó. Todo mundo quer saber o que você vai ser quando crescer, viu? Dita de forma culta. A outra, os adultos não querem saber se eu vou querer morar numa praia. Viram? Então, para marcar, como eu disse lá, quando eu expliquei esse vídeo, era somente 3 e é essas 3 aqui. Essa 11ª é para nós trocarmos as gírias destacadas. Eu já fiz o da letra A nas frases por expressões de linguagem formal. Ou seja, nós vamos fazer justamente escrever a frase de um modo falado diferente pelo Lelê. Porque nós vamos escrever a frase numa linguagem informal. Como eu fiz aqui na letra A. Porque eu sou grosso no futebol. E quando eu uso roupa branca, eu sempre fico o maior sujo. E essa frase que está numa linguagem informal, traduzida para uma linguagem formal, fica assim, ó. Eu não tenho habilidades para jogar futebol e quando uso roupas brancas, me sujo muito. Compreenderam o que temos que fazer? Então vamos lá para a letra B. Olha lá o que diz a letra B. Eu podia ser palhaço, porque é legal fazer os outros darem risadas. Então veja que ele usa uma gíria muito utilizada praticamente por quase todos, a palavra legal, ó. Então vamos modificar essa frase para uma linguagem formal. Eu vou dar aqui uma sugestão. Ó, porque é muito bom. Começo de frase, letra maiúscula. Porque é muito bom fazer os outros darem risada. Eu vou fazer mais outra frase aqui, dando um outro significado, porque é muito prazeroso fazer os outros darem risada. Eu poderia usar também outra palavra aqui, porque é muito estimulante fazer os outros darem risada. Viram como existem vários significados para trocar no lugar da palavra legal? Deixa eu trocar aqui de cor. A letra C. Olha lá. Depois, um cara com cara de velho. Essa é a expressão que ele utiliza, inclusive uma expressão muito grosseira. Já deu para perceber que o Lelê, o Leocádio, é um moleque muito sem educação. Ó, depois, um cara com cara de velho, mas com cabelo bem preto. Vamos modificar essa frase para uma linguagem formal. Um homem aparentando ter mais idade. Depois, ó. Depois, um homem ter mais idade, sendo trocado por um cara com cara de velho. Depois, um homem aparentando ter mais idade, mas com cabelo bem preto.
Viu como a frase ficou melhor? Já deu para perceber que o Lelê não dá para o Lelê ser escritor. Bom, já na próxima página, a 12ª, observe as expressões destacadas. É essa daqui, ó, a cara de sua mãe. E assinale a alternativa que não mudará o sentido da frase. Então veja que a frase letra A. Sabe que você está a cara da sua mãe? Foi dita por Lelê isso lá na festa por uma senhora adulta. Sabe que você está a cara da sua mãe? Qual das 3 opções mostra que a expressão, que é a mesma expressão, só que dita de um modo diferente? Sabe que você está com o jeito da sua mãe? Sabe que você está muito parecido com a sua mãe? Ou sabe que você está com o comportamento da sua mãe? Está parecido com a cara da sua mãe está relacionado com o que expressão? Vocês marcaram? Essa daqui, muito parecido com a cara da sua mãe. Bom, sabe que você está a cara da sua mãe é a mesma expressão que você está muito parecido com a sua mãe. A letra B, quando eu crescer quero ser sabido que nem motorista de táxi. Essa expressão que nem é quando eu crescer quero ser sabido ao contrário de um motorista de táxi. Quando eu crescer, eu quero ser sabido como um motorista de táxi, ou quando eu crescer, eu quero ser sabido bem como um motorista de táxi. Vocês marcaram aqui como um motorista de táxi? Se vocês marcaram essa como um, acertaram, porque que nem tem o mesmo significado de como um. A 13ª é para copiar lá do texto as expressões, as palavras que podem ser substituídas pelos termos destacados. Nós já fizemos a letra C aqui, ó. O trabalhador dá uma pausa em seu horário de trabalho. Lá no texto, no lugar de pausa, o Lelê usa paradinha. Eu vou mostrar para vocês essas 2 frases aqui, lá no texto. Nós vamos encontrar a frase bem aqui, olha. Eu vou marcar em amarelo para vocês, ó. Festa de adulto é o maior chato. Essa palavra é que nós vamos colocar lá no lugar de maçante, maior chato. E a outra é aqui, olha aqui, ó. Mas o pior em festa de adulto é que eles falam com a gente como se a gente fosse meio, tá aqui a palavra, abobado no lugar de tolo. Então nós vamos escrever maior chato e abobado. Aqui. Festa de adulto é maior chato. O Lelê fala maior chato. E os adultos falam com o menino como se ele fosse abobado, né? Abobado. Já havia feito a letra C e assim nós concluímos a 13ª. A 14ª, apesar de ser uma resposta pessoal, eu vou dar uma resposta minha aqui, ó. O que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? O que você vai blá 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 blá? Aí tá perguntando, qual é o sentido da palavra destacada no trecho? Então, o que quer dizer esse blá 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 aí na fala do Lelê? Essa frase, ela indica mais repetições desta pergunta. Que incomoda o menino. Então, quando é dito blá blá blá, ela chega a incomodar o menino, por isso que ele fala desse jeito aqui. E a última questão, já lá, leia novamente. Da próxima vez que um adulto me perguntar o que eu quero ser quando crescer, não vou responder uma profissão, porque eu não quero ser um trabalho. Quero ser outras coisas também.
Então nós vamos consultar esse verbete aqui embaixo, ó. Olha, consulte a reprodução do verbete do dicionário abaixo para responder a seguinte pergunta. E a pergunta é essa daqui. Que outra palavra poderia substituir o termo trabalho nesse trecho? E as palavras estão aqui. Eu vou marcar para vocês na cor verde. Ó. Que pode substituir a palavra trabalho? Atividade, serviço e profissão. Vejam lá a frase, como é que ficaria aqui, ó. Meu pai ganha um bom ordenado pela atividade no banco. Eu usando a primeira opção aqui, ó. Agora eu vou usar a opção serviço. Meu pai ganha um bom ordenado pelo serviço no banco. E agora eu vou usar a opção profissão. Meu pai ganha um bom ordenado pela profissão no banco. Viram? Então são essas as três palavras: atividade, serviço e profissão, que poderia ser usado para substituir essa palavra trabalho aqui. E aí, acertaram? Todas as questões dessa atividade? Espero que sim. Assim que eu compartilhar esse vídeo, eu também vou compartilhar essas 2 páginas resolvidas.